Vamos lá, mais uma edição do podcast e hoje eu tenho o prazer de entrevistar meu amigo, DJ, jornalista, radialista, deixa eu ver mais, turismólogo e diretor do Museu do Reggae, Ademar Danilo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Valdinei, pelo convite, pelo carinho, pela consideração. Estamos aqui para a rapaziada. Olá, rapaziada, tudo bacana? Olha, muita gente me pediu para eu trazê-lo para a gente falar sobre vários assuntos. Agora é muita coisa. A gente já conversou bastante nos bastidores, mas eu quero saber um pouco sobre o Ademar Danilo, o primeiro programa de reggae do Maranhão. Foi você que fez. Exatamente. Foi na Rádio Mirante FM, em 1985. Eu fui convidado pelo então diretor da emissora da Mirante FM, o jornalista e poeta Celso Borges, que éramos amigos e tínhamos grupos de poesia. Eu tinha um grupo de poetas mais jovem, eu participava, e ele era de um outro grupo de poetas, também jovens, mas alguns anos a mais do que nós. Ele era do Guarnicê, eu era da Academia dos Párias. E eu levei essa turma para o reggae, e apresentei os lugares, e o Celso Borges, que não conhecia, olhou naquilo uma grande oportunidade, porque ele era diretor de uma emissora. Então, o que ele viu ali naquele momento? Ele viu a matéria-prima dele, a música. Então ele viu uma música, ele viu um público que gostava dessa música e ele viu também alguém que entendia do assunto e que era próximo a ele. Então ele me convidou para fazer esse programa. Valdinei, na época desse programa, eu estava quase concluindo o meu curso de Direito. Eu não imaginava, eu já estava no reggae porque eu sempre gostei de reggae desde molequinho, né? Mas não imaginava algo de comunicação, de absolutamente nada disso. E o Celso me convidou, eu disse, fazer um programa de reggae na rádio, eu vou topar fazer isso daí. Meu irmão, eu entrei na Mirante, comecei a fazer esse programa, e com 3 meses de programa, o que eu mais tinha, sabe o que era, Valdinei? O que? Era namorada. Isso era um programa semanal, Ademar? Era o Reggae Night já? Aí eu digo, era o Reggae Night. Reggae Night. Aí eu digo, meu Deus, é aqui que eu tô, nasci para isso. E como foi essa parceria? Aí eu imediatamente digo, este é o meu caminho profissional. E fiz outro vestibular, dessa vez para comunicação, que é a profissão que eu sou. Eu sou um comunicador. Eu não sou alguém do direito, eu não sou alguém da filosofia, que eu fiz metade do curso. Eu sou alguém da comunicação. Então você iniciou o programa Reggae Night. E como foi essa parceria com o Fauzi? Bom, aí quando o Celso me convidou, pouco tempo antes, eu tinha conhecido um paulista que tinha disco de reggae também, que era Fauzi. Eu tinha disco de reggae, ele também. Eu digo, eu vou convidar aquele paulista que também tem disco para a gente somar e fazer um programa, né, na Mirante. Aí eu convidei Fauzi para fazer o programa. Uhum. E aí fizemos, né, de 85. Em 86 ele seguiu o rumo dele, eu segui meu rumo, a gente deixou de apresentar juntos, eu prossegui na Mirante, ele foi para a Difusora, depois daqui da Mirante, depois da Mirante eu fui para a Rádio São Luís, que era a maior audiência da época, ainda a AM, e aí praticamente por todas as... Conexão Caribe foi em qual rádio? Na Difusora a partir de 89, de 89 a 94. Pois é, eu fui teu ouvinte no Conexão Caribe, tinha umas fitas cassete. Eu te falei sobre isso, algumas músicas que eu sempre te pedi. Quem canta? Você nunca conseguiu me atualizar sobre isso, mas com o passar do tempo eu descobri Hora Ciende, né? Lembra? Linda. O Conexão Caribe, Valdinei, ele foi um fenômeno de audiência. Ele foi, na época, medido pelo próprio Ibope, que era o grande instituto de pesquisa da época, como a maior audiência do rádio maranhense. Inclusive, tem uma coisa curiosa, o programa Conexão Caribe acalmou a cidade. Eu consegui acalmar São Luís do Maranhão em um momento muito relevante da história da cidade, quando, muito antes de haver internet, muito antes de haver a indústria da fake news, São Luís sofreu um pânico com uma fake news, que foi uma tal de uma revolta da gangue da Bota Preta. Parou a cidade. Escolas não fecharam para aula, o comércio da Rua Grande fechou e todo mundo estava acreditando que tinha uma eleição para chefe dessa gangue, onde
iria ser o chefe da gangue quem levasse mais mamilo feminino para a coisa, quem arrancasse mais bico de seio de mulheres. Então imagina o pânico na cidade, isso. E aí eu consegui, com um trabalho jornalístico, acalmar a cidade. O que era um trabalho jornalístico? O nosso programa, um programa de reggae, eu fiquei ligando o tempo todo, tanto para o primeiro distrito policial, quanto para o socorrão. Ou seja, se tivesse alguém ferido, alguma menina, iria para a polícia e a pessoa ferida iria para o socorrão. Então eu fui mostrando para a cidade que aquilo era um alarme falso e tal. Então toda a imprensa, depois do dia seguinte, registrou um programa de reggae, acalmou São Luís e tal. Então o alcance do programa, né? O alcance desse programa de reggae, que falaste agora. Já faz um tempo, né? Isso, eu estou falando de 89, 90, ou seja, bem, quase 40 anos. Eu sou piolho de rádio, né? Gostei muito de ouvir rádio. Teu programa, para mim, ele sempre foi marcante por todas as histórias que você contava, os lançamentos. Bem, você foi várias vezes à Jamaica. Eu creio que pelo menos umas 10, né? 11 vezes, quase eu acerto. 11 vezes na Jamaica. Garimpou muita música por lá, Ademar? Bocado. Muita música. Uma diferença. Eu trouxe quase tanto disso quanto os caras que viajaram para trazer disso para vender. Chico do Reggae, Dredd Sandro, Junior Black, até o próprio Nat Kniveson. Então eu trouxe quase tanto disso. Não trouxe tanto porque a minha diferença para eles é que eu não comercializava. Então todos os discos que eu trouxe são discos do meu acervo. Cara, eu sempre ouvi umas historinhas engraçadas lá da Jamaica. Tu tens alguma para me contar? Pode. Conta uma. Rapaz, para eu me lembrar assim... Mas antes de eu falar dessa história, continuando esse negócio de disco, hoje eu devo ter uma das maiores coleções de reggae de vinil do Maranhão. Não sei se é a maior. Você lançou muita música? Muita. E deu também para ser lançada? Dei bastante a música aí para a rádio. 2 exemplos para mim. Hoje, Valdinei, eu tenho mais de 6 mil discos de vinil. Uau, muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, tem uma radiola que começou... Eu não sei se ela existe, acho que não existe mais. Mas ela começou com o meu acervo, que foi a FM do Clubão. Não existe mais. Não existe mais, né? Eu creio que não. Raimundinho, Moisés. Eu dei as músicas deles, praticamente 100%, né? Eu que dei para eles. Dei a música para eles. E foram lançadas, né? A gente vai chegar nessa parte do melô, e aí começaram a ser codificadas, não, apelidadas, né? Codificado, acho que é na época de Serra Livre, mas a gente vai chegar lá também. Apelidadas. Chegou a batizar alguma? Não, de melô, não se batizei, não teve relevância para mim. Eu trouxe muita música que foi batizada como melô. Eu divulguei muita música que foi batizada como melô. Eu fiz ter sucesso muita música que foi batizada como melô. Dois exemplos para mim. Caranguejo, quem popularizou o caranguejo fui eu. Ordinary Man não tem nome de do Matumbi. Você lançou o Denis Bowell aqui, né? Olha só. Cinderela de Eric Donaldson. As pessoas chamam o melô de Cinderela, mas o nome da música realmente é Cinderela. Então, essa música que eu costumo dizer que é o segundo maior sucesso de reggae da história do Maranhão. Sim. O primeiro é Idi Amin. É o hino. O segundo maior sucesso é Cinderela. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E só eu que tinha esse disco. Uau. É do Juan de Bolas, né? Não, o meu era uma edição africana, uma edição nigeriana, que me foi dada por um amigo meu, que éramos contemporâneos da Universidade Federal do Maranhão, e ele era de um grupo de africanos que estudava aqui. Maranhão. E com a história de reggae para cá, reggae para lá, ele disse, eu tenho um disco que eu vou te dar de presente. E era o disco do Eric Donaldson. Deixa eu voltar um pouco. A gente está falando de história de reggae, mas tem alguma explicação como o reggae chegou a São Luís do Maranhão? A gente tem várias histórias, né, Ademar? Qual seria a mais plausível? Não, tem várias tentativas de explicação. Olha, Valdinei, para entrar nesse assunto, a gente precisa... A gente pode até falar resumidamente. A gente precisa ter clareza de que cultura não é matemática. Cultura não é uma ciência exata. Sim. A matemática, 1 mais 1 dá resultado 2 aqui, na China, no Japão, no Alasca, em qualquer lugar do mundo, 1 mais 1 vai dar 2. Na cultura, não. A cultura, na verdade, as mentiras
na forma de mitos e de lendas, são fundamentais para a formação da cultura. Sim. Então, não precisa de uma explicação plausível. Por exemplo, o maior símbolo musical do Brasil é o samba. Tu sabes quem inventou o samba? Não. Nem eu. E nós não estamos sofrendo por causa disso. Ninguém sabe quem inventou o samba. Tem até uma briga, Bahia e Rio de Janeiro, para saber quem, né? Tá entendendo? Essas coisas que enriquecem a cultura. Assim, da mesma maneira, é o reggae no Maranhão. Como chegou? Como é que uma música cantada em outra língua, como é que uma música que nós não sabemos o que significa, não sabemos o nome, não sabemos quem canta, como é que essa música sobrevive? Como é que eu faço para que essa música se torne popular? É um fenômeno. Tudo isso faz com que o fenômeno do reggae do Maranhão seja ainda mais interessante, porque a resposta que todo mundo quer, como foi que o reggae chegou no Maranhão? Essa é a resposta que tu queres. Essa é a resposta que qualquer pesquisador quer. E sabe qual é a resposta? Para quem trouxe o reggae do Maranhão? Como? Quando? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Tudo que existe explicando isso é lenda. São teorias. É mito. Uhum. Que forma? Não é problema nenhum. Alguém tentar dar uma explicação. Ou pelo Porto de Itaqui, ou pelas ondas sonoras. Mas, olha, é importante a gente saber. A Jamaica nunca teve, não tem e nunca terá rádios potentes. A Jamaica nunca se interessou em disputar esse mercado de rádio do Caribe. Então, nenhuma rádio da Jamaica tocava aqui. Pior ainda, naquela época, início dos anos 70, na Jamaica, o reggae também era discriminado. Existem documentos do Ministério do Turismo da Jamaica recomendando que as emissoras de rádio não tocassem aquele ritmo, porque era associado principalmente às pessoas da periferia que tinham ligações com Cuba. Então tinha um componente político, porque Jamaica e Cuba são muito perto. É como de São Luís para Pinheiro. É bem próximo. Da Jamaica para Cuba, é pertinho. As pessoas vão de barco de um país para outro. Então Cuba era um país perseguido e tal, na época, né, meus aliados dos Estados Unidos e tudo mais. Então, o Ministério do Turismo da Jamaica recomendava que as rádios não tocassem aquela música que era produzida pelas pessoas, essas pessoas que eu estou falando. Então, as rádios da Jamaica nunca chegaram por aqui. Rádio daquela região que chegava aqui, mal e porcamente, eram da Colômbia, que também não tocavam reggae. Tocavam salsa, merengue, lambada e tal, mas não tocavam reggae. A outra, do contrabando de café que ia para o Caribe e quando eles voltavam de lá, paravam por aqui, deixavam seus discos no Baixo Meretriz e tal. Valdinei, o Caribe tem a Colômbia que produz tanto ou até mais café do que o Brasil. Aqui no Brasil, produz café São Paulo, Minas, Paraná, aquela região, Rio de Olha só que Janeiro. interessante. Tu tá entendendo? Nenhum contrabandista vai sair lá do sudeste do Brasil, atravessar a linha do Equador e para o outro lado, outro hemisfério do planeta para vender café. Tu tá entendendo? Entendi. Então, isso são histórias, são lendas que, ao contrário, a gente não deve dizer que são mentiras. Não, são tentativas de explicação para uma coisa que não tem explicação. Interessante. Enriquece. Volto a dizer, a cultura não precisa de exatidão. É isso. E, Ademar, e o melô? Melô? Melô. Eu assisti uma matéria tua há pouco tempo, que tu falas que o melô ele veio como uma estratégia de sobrevivência. Acho que é legal. Essa é a expressão que eu uso, estratégia de sobrevivência. Mas para a radiola também, né? Não é uma estratégia de sobrevivência consciente. Sim. O reggae ele é tão orgânico no Maranhão que ele tem instinto de sobrevivência. Quando eu falo isso, as pessoas assim, me olham e dizem assim, Ademar é doido com esse negócio de reggae. Mas é porque eu elevo o reggae à categoria de um ser vivo, que tem vários atributos dos seres vivos.
entre eles, um instinto de sobrevivência. Uhum. Ora, impraticável. Eu pedi uma música, olha aí, amigo, o DJ toca aí So Much Trouble in the World. Eu maranhense, eu falo que eu estudei inglês e aprendi, 99% das pessoas não. Então, tinha de ter um jeito de pedir a música. Então, o que aconteceu? Pro DJ, pra rádio. Você recebia muito isso? Muito. Muito. Como é que se dá isso daí? Eu gosto muito da música. Se eu gosto, eu preciso ouvir. Mas eu não sei o nome daquela música. Ela é em outra língua. Eu preciso pedir para o DJ aquela música que eu amo. Então eu vou ter de dar um jeito nisso. E aí o maranhense criou os apelidos das músicas. Esse negócio de melô não é invenção de maranhense. Melô, para designar música, para apelidar música, foi uma criação de um radialista carioca chamado Big Boy, nos anos 1970. Ele tocava rock também em inglês. Então ele simplificou a vida dos ouvintes dele, apelidando as músicas. E melô vem de melodia. Ele ficava dizendo, Big Boy, essa melodia é muito linda, melodia, melô, melô. Então quem criou o melô foi Big Boy, no Rio de Janeiro. E o maranhense adaptou isso para a nossa realidade. Primeiramente, captando semelhanças sonoras de frases ou palavras em inglês que parecessem frases ou palavras em português. Sim. Aí temos inúmeros exemplos disso aí. Você falou de caranguejo. Caranguejo é uma delas. O caranguejo é o maior exemplo disso. O nome da música do melô do caranguejo é White Witch, Bruxa Branca, que é uma lenda jamaicana. Isso. E no refrão da música é White Witch gonna get you. A bruxa branca vai te pegar. E ela canta White Witch gonna get you, White Witch gonna get you. O maranhense foi ai o caranguejo. Aí o caranguejo. Então isso aí foi para que essa música sobrevivesse na minha preferência, na tua preferência, na preferência das pessoas. E isso foi inconsciente. Nessa mesma entrevista que tu te referiste, eu faço referência à música Bad Reputation. Bad Reputation é má reputação. Sim. O refrão, o cantor canta Bad Reputation, bad, virou melô da cabra. É uma cabra. Por conta disso. Bad, bad, bad. Tem a outra música que o cara diz que lobos estão em pele de cordeiro. Wolf in a sheep clothing. Então, diz assim, them are wolf. Them are wolf. Some of them is a wolf. Some of them are wolf. Some of them are wolf. Chama them are wolf. Chama them are wolf. Melô de Ademar. Esse acaba sendo um efeito sonoro que faz relação a Ademar. É legal isso. Exatamente. Legal esses fonemas. E, cara, a gente compreende de uma forma tão legal para a nossa realidade do reggae. É interessante explicar isso. Mas tem música que não faz essa relação, que foi... Não, exatamente. Não é isso. Essas expressões parecidas, tecnicamente, na gramática a gente chama de falso cognato. Isso. Que é algo que parece o que não é. Aí tem música que não tem relação. Aí Coab não tem nada a ver. Essas semelhanças começaram a rarear porque nem toda música tem algo que... Isso. Né? Como o da Coab. Coab não foi para um bairro até então, né? Coab foi para um carregador de caixas de Ferreirinha. Eu acho que é mais ou menos isso, se eu não estiver errado. Não, tá certo. Então, essas coincidências sonoras foram rareando. E aí, as outras músicas precisavam ter apelido. Precisavam, sim. Então o DJ passou a apelidar a sua namorada, a sua rua, seu bairro, a cidade, até o inimigo recebeu o melô. Tem uma música que se chama Melô do Ladrão. Sim, eu sei a história. Tem outra, será que eu posso dizer aqui que tem uma música chamada Melô do Corno? E aí, assim vai, né, Ademar? E aí vai, até os inimigos foram homenageados. E qualquer coisa virou melô. Pois é, melô de Medusa não tem nenhuma relação com a mitologia grega. Medusa é o DJ Celso Medusa, que foi lançado no Sonzão do Junior Black, no festejo de Osvaldo, no Sacavém, que
um DJ que Junior Black acabou batizando, né? Ele acho que encontrou a música na Jamaica e trouxe. Então, é muito legal e interessante, porque o melô, ele sobrevive, né, Ademar? E faz parte da nossa cultura, não é isso? É claro. Como eu te falei, é um instrumento de sobrevivência, é uma estratégia de sobrevivência. Foi assim que o reggae conseguiu se manter há 50 anos, como ele vem se mantendo. E o reggae não cai. É interessante a gente entrar nessa parte, Valdinei, porque tem gente que diz assim, o reggae está menor. Não está menor. Se duvidar, está até maior. Qual é a minha avaliação? Antigamente o reggae era um blocão único. Era uma única coisa que chegava e impactava. Com o passar do tempo, com a evolução do processo, do movimento, esse blocão ele foi se segmentando. Então hoje, em vez de ter aquele blocão, nós temos o segmento do reggae roots, do reggae eletrônico, do reggae de praia, do reggae de bairro, do reggae de banda, né? Então são vários colecionadores, né? Tem o reggae do vinil, tem o reggae digital. Vinil digital. Então, são tantos segmentos que eu acho que se juntar todo mundo novamente, o reggae pode estar até Eu ia fazer essa pergunta para você. Como tu olhas o movimento de reggae atual aqui em São Luís? O reggae é um fenômeno, ele se renova, ele tem uma capacidade de resiliência, de resistência. Caramba, o reggae nunca precisou do poder público. O reggae sempre remou contra a maré. O primeiro reconhecimento do poder público em relação ao reggae já foi nos anos 2000, com a prefeitura criando a CIFT. CIFT, Comissão Integrada Reggae e Turismo. Isso, sim. Foi a primeira vez que o reggae foi reconhecido como interlocutor social. Foi criada uma estrutura de reggae junto à Secretaria de Turismo do município. CIFT, que existe até hoje e promove o Dia do Regueiro todos os anos. E a segunda experiência, e é uma experiência impactante, é o Museu do Reggae. O Museu do Reggae tem um impacto fundamental e definitivo na história do reggae, na história recente Mantém a nossa cultura viva, preserva. Não apenas mantém, preserva, estuda, celebra, como também fortalece de uma maneira que legitima o reggae, que faz com que o reggae, por exemplo, seja chamado para um festival em setembro, no Rio de Janeiro, com as culturas dos paredões de som. Então, lá no Rio de Janeiro, em setembro, vão estar representados o Rio de Janeiro com os seus paredões de funk, o Pará com as suas aparelhagens, paredões de tecnobrega, e o Maranhão com a sua radiola representando o reggae. Então, isso, quem fez a ideia desse festival, quem provocou foi o reggae do Maranhão. Está entendendo? Então, o Museu do Reggae é que deu essa visibilidade, ajudou na visibilidade nacional do reggae, que estava em baixa. Então o reggae chegou impactando. O Museu do Reggae, em 4 anos, recebeu mais de 200 mil visitantes. Fantástico. Muito bom, parabéns, Ademar, pela direção do Museu do Reggae. Eu tô até te devendo algumas coisinhas, né? Você pode até cobrar aqui no podcast. Rapaziada, este cidadão já prometeu levar as lembranças dele lá para o Museu do Reggae. Esse cidadão tem um acervo muito bacana. E já que ele abriu a guarda aqui, eu vou cobrar mesmo para ele levar isso aí. Vocês terem uma ideia, esse cidadão aqui chamado Valdinei está recebendo o chapéu original de Gregory Isaacs. Olha aí. Legal, obrigado. Obrigado pelo spoiler aqui do podcast sobre o tributo. Legal, Ademar. Danilo, parabéns. É tanto assunto pra gente falar. Quero que tu saibas que eu sou teu fã, tu és foste meu professor de comunicação, sou teu ouvinte desde sempre, te acompanho. Fui convidado por você para fazer parte do time do Chão à Maré, foi um momento grandioso na minha vida, tocar à beira da praia e ter se encontrado também no Porto Praia, ali na São Marcos, feito grandes festas. Você tem um conhecimento incrível sobre reggae, aprendo muito contigo, sempre tiro minhas dúvidas com você. Ademar, aquele livro aberto sobre reggae, esse livro de conhecimento sobre reggae, sabe muita coisa. Apresentou o primeiro programa, como ele falou logo no início aqui do podcast, primeiro programa de rádio maranhense chamado Reggae Night, tem colaborado muito com o movimento. Vou te adjetivar aqui, assim, o programa todo, porque tu sabes muita coisa sobre reggae, mas
eu quero a história da Jamaica engraçada, que sempre eu ouço os colegas comentando, você tem a sua também, que no meio da conversa a gente parou. Olha, eu tô me lembrando uma que não é engraçada, mas é uma história doida, né? Eu aluguei uma lambreta na Jamaica. Eu viajei o país inteiro durante 26 dias de lambreta, sozinho. Sim. Então. E em Montego Bay, que é a capital turística da Jamaica, a Jamaica tem duas capitais. Onde fica o Rose Growl, né? Exatamente. Isso. Tem Kingston, que é a capital administrativa, política e industrial, e tem Montego Bay, que é a capital turística, porque, para quem não sabe, a Jamaica vive do turismo, né? A Jamaica vive do turismo e da bauxita, do alumínio. São os dois grandes produtos jamaicanos, além da ganja, obviamente, né? Então, eu viajei e em Montego Bay me roubaram a lambreta. Eu fui na casa de um cara que eu comprava disco dele, e eu deixei a lambreta estacionada e veio um senhor lá e perguntando se eu tinha autorizado alguém a andar na minha lambreta. Eu disse que não. Aí ele disse, olha, então roubaram a sua lambreta. Porque o jamaicano, ele é formal, assim, que nem o inglês. O cara não chegou dizendo, roubaram a tua lambreta. Não, primeiro ele perguntou se eu autorizei. Aí eu disse que não, ele disse que então roubaram essa lambreta. E, Valdinei, eu tinha alugado essa lambreta para economizar, eu aluguei sem capacete e sem seguro. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou pagar uma lambreta agora na Jamaica, gente? Como é que vai ser que roubaram? A história é muito boa. boa. Eu fiquei naquela, eu digo, eu vou ter de ir na polícia e tal. Aí olha como são as coisas. O cara que eu estava na casa dele, ele vendo que era um desespero sincero mesmo meu, ele respirou e disse assim, peraí. Aí ele saiu. 10 minutos depois ele voltou e disse, me dá a chave da lambreta, porque o ladrão levou sem chave, né? Aí eu dei a chave e mais 10 minutos ele voltou com a lambreta. O cara da casa. Porque ele conhece os vizinhos dele. Sim. E eu era um cara que eu cheguei lá, eu não era um turista esnobando, não. Eu já tinha visitado ele antes. Eu levei café do Brasil para ele. E em uma viagem anterior, eu levei para dar porque ele me ajudava a conseguir discos. Sim. Né? E dessa eu tinha levado uma camisa da seleção brasileira. Pronto. Para ele. Então eu era um cara considerado. Isso. Porra, como é que vai roubar meu considerado aqui na minha casa, rapaz? Legal, eu canso de ver essa história, Ademar. Obrigado, Ademar. Meu irmão, satisfação. Pô, tem muita história pra gente falar e eu queria que você voltasse aqui pra... Se a gente tivesse tempo, eu ia falar do Reggae Cruise, que é Não, mas fique à vontade, fique à vontade pra gente fechar. Nós temos... É um fenômeno. Nós temos uma experiência... Sim. Turma, o Reggae Cruise é um passeio pelas águas da Jamaica brasileira. É um passeio de barco, é uma festa de reggae dentro de um barco. E nessa festa de reggae, a gente vai viajando e eu vou contando histórias da história da cidade, ambientais, turísticas e regueiras, obviamente. Valdinei, o Reggae Cruise te mostra até onde os franceses se renderam para os portugueses quando São Luís foi fundada. Eu mostro para a rapaziada, eu digo, turma, foi aqui que Daniel de Latouche assinou a rendição para Jerônimo de Albuquerque. Mostro onde era o aldeamento Tupinambá, liderado pelo Japiaçu, que era o principal líder Tupinambá, daqui dos indígenas, dos povos originários aqui em São Luís. Então, e tudo isso ao som de reggae. Eu vou contando essa história aqui pelo Rio Anil, Beira-Mar, quando chega na Barragem do Pacanga, eu não conto mais história nenhuma. O povo dançando coladinho. Aí eu já não conto mais história nenhuma quando chegar ali pela Barragem do Pacanga, porque já tá todo mundo mesmo doidão, passando e já bebeu e já... Legal, obrigado mais uma vez, Ademar. Meu irmão, obrigado pelo convite. Obrigado. Eu espero que você volte para te falar mais histórias legais aqui no podcast. Obrigado pelo carinho, eu quero pela que seja o primeiro de muitos contigo. Legal. Muito bem, galera, até a próxima. Fique ligado no Reggae Point de segunda a sexta na Mirante FM, a partir das 7 da noite, domingo 8 às 10 da manhã. O Reggae Vibe é todo sábado de 8 às 10 da noite. Baixe nosso aplicativo e curta a gente. Até mais! Ah